A minha primeira palavra vai para Vossa Excelência, Sr. Presidente da Câmara. Não vou recordar as décadas, porque são décadas longas, que seria muito traumatizante, relativamente ao apuramento da idade de cada qual de nós, de conhecimento e de amizade, mas a que se junta agora também o apreço pelo desempenho de funções como aquelas que o têm apaixonado nos últimos anos e a iniciativa deste Congresso. É evidente que a iniciativa do Congresso muito deve depois à capacidade e à liderança do Sr. Dr. Jorge Coelho e da equipa que o concebeu e concretizou. E a todos quantos, nos mais diversos níveis, tornaram possível este encontro. Eu aceitei o convite, imaginarão que o Presidente da República não pode estar presente em todos os congressos e encontros promovidos no continente e nas regiões autónomas, mas neste caso, convite formulado há muito tempo, aceitei-o de imediato. Aceitei de imediato por várias razões. A primeira razão, alguma saudade, a saudade do autarca. Quem é autarca uma vez na vida, não mais deixa de ser autarca. E de todas as funções exercidas, esta é a da autarca, porventura, na sua proximidade, por muito próximo que o Presidente da República queira ser no seu dia-a-dia, é de todas a mais impressiva. Lida-se com pessoas de carne e osso, muito mais do que se lida com papéis. Lida-se com dramas 24 horas por dia, mas também com alegrias, com sonhos, com aspirações, com desilusões, com frustrações. Mas aqui havia uma razão adicional, além da saudade do autarca, era a dimensão do Congresso. Tive a intuição de que este Congresso é um Congresso estruturante, pela forma como foi preparado, pela forma como foi concebido, por respeitar a um município com particulares responsabilidades e especiais oportunidades, porque nasceu com praticamente tudo, menos aquilo que depende de todos nós. Nasceu com um património natural único, com um património monumental excepcional, material e imaterial, com história, com tradição, com usos, com diversidade, com extensão, com riqueza interna, com capacidade de recriação, com um papel fortíssimo da sociedade civil, mas também com pergaminhos em termos de poder político. E tudo isto associado depois a uma rede de instituições de solidariedade única, a uma riqueza cultural, a uma diversidade religiosa. É dos municípios com maior diversidade religiosa no nosso país. Tudo isso fazia apontar para a importância deste desafio. Um grande desafio. Porque era o desafio do futuro. E o desafio 2030, 2020, 2030, é o vosso desafio, é o nosso desafio. Não é o desafio de umas eleições a prazo de 1 ano, ou 3 anos, ou 4 anos. Não é o desafio de um mandato. É o desafio de uma década, em rigor de mais do que uma década. E o Presidente da República não podia faltar. E do mesmo modo que não falta, também deixa de parte umas palavras, aliás, que me deram tanto prazer escrever, prazer e trabalho, mas para deixar discorrer por uns instantes, neste fim de tarde sintrense, aquilo que são reflexões consideradas importantes para a tal perspectiva 2020-2030. Não é compreensível a situação em Sintra como em Portugal se não olharmos para a Europa e para o mundo. O mundo enfrenta hoje desafios particularmente complexos. E quando digo hoje, é hoje mesmo.
É hoje, nos próximos meses, nos próximos anos. Um primeiro desafio, o confronto esse secular entre o Ocidente e o Oriente, para saber qual vai ser o centro do poder económico no futuro, que foi até à Revolução Industrial o Oriente, passou a ser o Ocidente, primeiro a Inglaterra, hoje Reino Unido, depois os Estados Unidos da América, desde a Revolução Industrial, e que está em aberto. E ninguém conhece a resposta, porque se o Ocidente ainda lidera no conhecimento, peça fundamental para condicionar esse futuro, não é líquido que mantenha essa liderança duradoura se os desequilíbrios económicos se acentuarem entre o Ocidente e o Oriente. O Oriente, que é muito rico, tal como o Ocidente é feito de várias realidades, nelas avultando os Estados Unidos da América, o Canadá e a Europa, o Oriente é feito de duas grandes potências, a China e a Índia. A somar a este confronto e projetando-se de forma mais conjuntural, o combate entre uma visão aberta da economia e do comércio mundial e o regresso ao isolacionismo e ao protecionismo, ou seja, à guerra comercial. E esta realidade é uma realidade de hoje e porventura de amanhã. Felizmente até agora sem efeitos visíveis, mas muito preocupante a concretizar-se. Nos efeitos diretos e nos efeitos colaterais, nomeadamente naqueles que respeitam à Europa em que nos integramos. Os próximos anos darão a resposta a estes dois desafios. Ao mais imediato, eu diria nos próximos 2 a 4 anos. Ao imediato, nos próximos 10 a 20 anos. Ora, essa realidade condiciona largamente a Europa a que pertencemos e a que queremos continuar a pertencer. Uma Europa que tem menos tempo para tomar decisões fundamentais. A Europa tem meses para tomar decisões fundamentais, porque dessas decisões decorrem outras que essas sim pode tomar dentro de anos. A Europa tem de escolher, e penso na Europa e penso nomeadamente na União Europeia, se quer continuar unida ou não, e deve continuar unida. Deve ultrapassar as clivagens, as mais diversas, subalternizando o que é menor e valorizando o que é maior, a unidade. Mas além de continuar unida, a Europa tem de ter uma posição mais forte nos seus vizinhos e no mundo, onde tem falhado tantas vezes, falhado a leste, falhado a sul, falhado na África, falhado na América Latina. Não pode voltar a falhar ou continuar a falhar. Isso implica uma posição forte no mundo. E o mundo precisa de uma Europa forte. É um erro que aqueles que neste momento estão a trabalhar para uma Europa fraca, para a divisão da Europa, pagarão caro, ou pagariam caro, se a Europa se dividisse. Porque a Europa é fundamental na tal querela secular e na tal guerra mais próxima, como ponte, como moderação, como diálogo entre culturas e civilizações, como exemplo de aproximação e não de divergência. Mas a Europa depois tem de, além de ser unida e forte no exterior, clarificar questões essenciais internas. Se é coerente ou não com os seus valores, nas migrações e nos refugiados. Se quer ficar a meio da ponta ou ir mais longe em termos institucionais, monetários e económicos. Se quer antecipar o futuro aprovando o quadro financeiro 2021-2027
ou deixá-lo para a incógnita que poderá seguir-se ao veredito eleitoral do ano próximo, à composição do Parlamento Europeu e à formação da nova Comissão. E tem 6 meses para o fazer. Pode fazê-lo em termos minimalistas, mas tem de o fazer. Podem as plataformas de entendimento serem as mínimas, mas têm de existir. E se eu chamo à colação o mundo da Europa, é porque percebo que aqui se tratou de Sintra, mas também se tratou de Portugal e, portanto, se tratou da Europa e do mundo. Não são fenómenos dissociáveis. Mas se passarmos do plano do mundo, em que espero que prevaleça o bom senso, o multilateralismo, a abertura de espírito, o não protecionismo, o não isolacionismo, se considerarmos que no plano da Europa será decidido o que é preciso decidir, e decidido a tempo e não adiado, então a nossa função é continuarmos aquilo que está correto no percurso seguido e alterarmos aquilo que importa alterar. E o que é que está correto no percurso seguido? Em primeiro lugar, a unidade nacional. A unidade nacional. Fazendo prevalecer a unidade nacional sobre interesses, por legítimos que sejam, setoriais, de facção, conjunturais, momentâneos. Em segundo lugar, e por causa dessa unidade nacional, uma visão de médio e longo prazo. De médio e longo prazo. Não teríamos tido o Web Summit em Portugal, e muito menos por mais 10 anos, se essa visão de médio e longo prazo. Não teríamos tido o crescimento turístico a que temos assistido em Portugal, se essa visão de médio e longo prazo. Não teríamos tido o fenómeno que eu já chamei de revolução silenciosa nas gerações mais jovens, que envolve a startup, um digital, mas que o ultrapassa, sem essa visão de médio e longo prazo. Porque as legislaturas passam, os governos passam, os presidentes passam, mas o país fica. E o país tem de ser pensado a médio e longo prazo. E se há apelo que o Presidente da República pode e deve fazer à entrada antecipada de um ano eleitoral, é que nele se fale de futuro e se fale de médio e longo prazo. É inevitável que se fale também da conjuntura, do dia-a-dia, do passado recente, mais recente, menos recente, do presente, mas que se não esqueça o futuro a médio e longo prazo. Que os portugueses possam ouvir falar daquilo que é estrutural e não apenas daquilo que é conjuntural. Que os portugueses possam ouvir falar daquilo que é essencial em domínios como a educação, como a qualificação, como a inovação, como a ciência, como a tecnologia. Possam ouvir falar também de como a saúde, conjuntamente com a educação, cria pressupostos de coesão social no nosso país. De como a coesão, não apenas a social, funcional, mas a social territorial, é tão importante para o nosso país. Temos de ter cada vez mais um Portugal e não vários Portugais a várias velocidades. Ouvir falar também das funções de soberania. Porque não há unidade nacional se não houver prestígio das instituições. E não há luta política que seja conjuntural que valha sacrificar o que há de estrutural nas instituições. Ou que confunda esse combate conjuntural com a realidade do respeito das instituições. E as instituições, quando se fala de funções de soberania, são a justiça tão importante para a coesão social, mas também para o crescimento económico. São a segurança tão importante para a coesão social, como para o crescimento económico. São as Forças Armadas, como um elemento, que é um elemento estruturante no nosso país. Não é apenas prestigiante em termos de missões de ação externa, é fundamental para
não a história do país, não o passado, mas o presente e o seu futuro. Isso é importante, é fundamental. Como é fundamental todos percebermos que, assim como o prestígio das instituições é uma garantia de visão a médio e longo prazo, o papel da sociedade civil e o papel crescente da sociedade civil é indispensável ao crescimento económico e à justiça social. Todos sabemos que não se pode pedir ao Estado ou à administração regional ou local aquilo que só a iniciativa das pessoas, das famílias, das empresas pode realizar. Que nasce da sociedade civil. Nasce desta sociedade civil que aqui se encontra, conjuntamente com o poder local e com o poder nacional. A revolução silenciosa que foi feita nestes anos, que corresponderam à difícil e assimétrica saída da crise, foi feita por essa sociedade civil. Mais ou menos o poder ajudou. Umas vezes ajudou mais, outras vezes ajudou menos. E às vezes também desajudou. Agora, o que é certo, e sabem os empresários aqui presentes, e sabem as instituições de solidariedade social aqui presentes, que se não fosse o seu papel, a recuperação económica não tinha sido o que foi. E a resistência à crise não teria sido o que também foi. Está nas vossas mãos. Mas está nas vossas mãos em Sintra, está nas vossas mãos em todo o país. E é uma ilusão pensar que o vosso papel, se deixasse de existir, substituído pelo papel dos poderes públicos, seria, de alguma maneira, concretizado por esse sucedâneo ao nível que foi o da realização atingida no nosso país ao longo dos anos. E às vezes imperceptivelmente, houve mudança de gerações. Temos no tecido social exemplo de instituições mais antigas, outras mais recentes. Temos nas empresas mais antigas e empresas acabadas de se constituir e que estão em plena afirmação. E numa abertura, que é a nossa força, Porque a somar a esta continuidade, e tudo o que eu disse é o que deve continuar, se soma, como experiência recente, o nosso protagonismo no mundo. Hoje nós somos mais fortes no mundo. E dizer isto não é dizer bem, nem de quem é em certo momento Presidente da República, ou Primeiro-Ministro, ou Governo, ou líder de qualquer que seja a instituição política considerada. Não se elege um secretário-geral das Nações Unidas impunemente. Não se elege um diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações por acaso. Não se detém a posição de Presidente do Eurogrupo também fruto de um conjunto de coincidências. Não, Portugal tem hoje, de facto, por muito que custe à nossa, às vezes, baixa autoestima, um peso internacional que decorre de podermos fazer aquilo que muitas vezes têm dito os nórdicos faziam, noutros tempos, no século passado. Conseguimos dialogar com os dois polos da querela secular Ocidente-Oriente. Conseguimos dialogar com as duas superpotências de há poucos anos atrás. Uma, hoje, grande potência a nível global, outra grande potência a nível regional. Conseguimos dialogar com a África, como com a América Latina, como com a Ásia. Estamos a viver, e assim seja possível prolongá-lo no tempo, um instante promissor em termos de comunidade de países de língua portuguesa. Estamos a viver um momento, assim seja possível prolongá-lo no tempo, promissor no domínio do mundo ibero-americano. E Portugal com um papel importante. Há que tirar proveito desse papel, mas só é possível esse papel se internamente formos mais longe. E aqui entra
O que não tem a ver com a continuidade tem a ver com o apelo de mudança. Mudança para melhor. Não podemos aceitar como metas 2020, 2030 apenas o prolongamento daquilo que foi o esforço da saída da crise, o esforço de estabilização difícil do sistema bancário, o esforço de estabilização difícil do orçamento do Estado. Não basta. Não basta. E muito menos basta estarmos a discutir de quem foi o mérito. Foi de todos. Foi de todos. Pois cada qual diga que o seu quinhão é maior do parceiro. Não interessa, foi de todos. A começar em todos os portugueses. Porque quem verdadeiramente teve um papel fundamental neste esforço foram os trabalhadores e os empresários portugueses. Foram aqueles que por todo o Portugal fizeram essa chamada Revolução Silenciosa. E seria muito mal que depois deste esforço passassem o tempo a discutir se valeu a pena o esforço ou não. Claro que valeu a pena, mas é preciso muito mais. É preciso muito mais. Muito mais por duas razões. Primeiro, porque nenhum de nós controla a evolução da conjuntura internacional. E temos de estar preparados para um esforço adicional, se a nível mundial ou a nível europeu, esse esforço for requerido. Mas vamos admitir que não. Vamos admitir que a evolução é virtuosa a nível mundial como a nível europeu. Ainda assim, o esforço é indispensável. Temos de ir mais longe nas nossas exigências. Temos de ir mais longe nos pressupostos de crescimento e de justiça. Temos de ambicionar muito mais. E para isso temos de ter mais amor próprio. Temos de ambicionar muito mais na educação, na saúde, na coesão social, funcional e territorial, no respeito e prestígio das instituições, na afirmação nas funções de soberania, no papel da sociedade civil e nela da lucrativa dos empresários, como do setor social, no domínio da solidariedade social. Temos de ir mais longe. Temos de criar condições para que os mais jovens sintam que se está a ir mais longe e apostem nesse ir mais longe. Já não é apostar como se apostava noutros tempos, porque se funciona em rede. E, portanto, muito do que temos de migrações nossas se traduzirá em regressar, ou mesmo não regressando, em funcionar em rede no país e fora dele, ao mesmo tempo. E, claro, temos de ambicionar mais crescimento, temos de ambicionar mais emprego, temos de ambicionar melhor repartição da riqueza. Esse é um esforço hercúleo. É um esforço em que bom seria que, no essencial, tudo o que é visão de médio e longo prazo ultrapassasse as querelas meramente de curtíssimo prazo. O curtíssimo prazo tem que se conviver com ele quando se trata de enfrentar uma crise agudíssima ou de sair dessa crise agudíssima. Depois passa-se para o curto prazo, depois passa-se para o médio prazo e para o longo prazo. E nesse médio e longo prazo, que importante é que mesmo sem pactos, mesmo sem acordos assinados, haja convergência natural de pontos de vista entre as pessoas. Isto a nível nacional, como a nível regional, como a nível municipal. E esta é uma palavra de ordem fundamental. Será que ela passa para o espírito de mais e mais portugueses? Será que ela resiste àquilo que é a agitação própria do tempo eleitoral? Será que ela nos convoca para esse médio e longo prazo, a todos, superando aquilo que é legítimo que exista, de pluralismo, de divergências, e é salutar, de alternativas, que é salutar, de alternativas no sistema, que ainda é mais salutar, e não marginais ao sistema. Mas será que é possível ultrapassar isso com essa visão? Que era aquilo que eu ouvia os meus alunos e os jovens com os quais convivia todos os dias,
apelarem aos mais velhos. Porque esses sim olhavam para médio e longo prazo, e o longo prazo deles ainda é muito mais longo, como é natural, do que o longo prazo de alguns dos menos jovens aqui presentes, um dos quais o próprio Presidente da República. Isto para vos dizer, dando uma volta pelo mundo, pela Europa e por Portugal, que este Congresso não podia ser mais oportuno e sensato e estimulante, porque cumpre esta missão. Não está a discutir a eleição do próximo ano ou dos próximos 3 anos. Está a discutir o futuro para Sintra para muitos anos. Para muitos anos. Que não é dissociável do futuro do quadro regional em que se insere, nem do quadro nacional, nem europeu, nem mundial. E que tem depois boas notícias. Boas notícias, mais escola qualificada aqui. Mais estruturas sociais aqui. Mais empresas, melhores empresas, maior qualidade de trabalho e de emprego aqui. Mais qualidade de vida e mais justiça social aqui. E esse é o nosso objetivo. Nós fazemos política não pelo prazer de sermos importantes, pelo prazer de chegarmos mais alto ou mais depressa a um status social ou económico ou outro, que muitos de nós não precisamos de chegar, já lá estávamos. Não, nós fazemos política por outra razão fundamental. Porque servimos a comunidade, porque servimos os outros. E ninguém é efetivamente realizado sem servir os outros. Ninguém, nem o mais egoísta dos egoístas, nem o mais egocêntrico do egocêntrico pode dizer que é feliz não sentindo uma peça fundamental na construção da felicidade alheia. E esse é o desafio. O vosso desafio foi como fazer da vida dos sintrenses uma vida mais feliz, de forma duradoura e sustentada. É esse o vosso objetivo. E eu que não sou vosso conterrâneo, ao contrário do Sr. Primeiro-Ministro, não sou. Sou, de alguma maneira, vosso vizinho, na parte hoje menor da minha encarnação, que é quando me encontro próximo, encontro-me normalmente longe de onde me encontrava para estar mais próximo de outros portugueses. Bom, mas eu compreendo que este vosso desafio é estimulante. E a mim satisfaz-me de forma especial, e com isso termino. Porquê? Porque algumas vezes tive a impressão que Sintra podia ser uma oportunidade perdida. Algumas vezes, olhando para o que Sintra tinha sido, terra de reis, noutros tempos, do que foi sendo terra de história, terra de cultura, terra de civilização, mas terra de tecido económico e social, algumas vezes me perguntei, mas será possível que Sintra, com estas potencialidades, não vai ter um papel liderante fundamental no nosso país? Isto é possível? Eu perguntei-me algumas vezes, mas isto é possível? Só por distração dos sintrenses. Só por distração dos sintrenses. Bom, a resposta é vossa, mas penso que já está dada na vossa cabeça há muito tempo. O vosso objetivo é fazer de Sintra uma realidade vencedora. Economicamente vencedora, socialmente vencedora, culturalmente vencedora. Assim sendo, em nome de Portugal, eu vos agradeço.